Fala Dev. E aí, beleza? E aí, bora criar uma aplicação do zero, desde o repositório do GitHub até fazer o deploy dela? E aí, bora? Que aplicação é essa que eu estou falando? A gente vai criar um to-do list, para isso a gente vai utilizar o React, a gente vai utilizar o Vite para estar criando esse projeto, a gente vai utilizar o ESLint para padrões de projeto, a gente vai utilizar o TypeScript, a gente vai passar por alguns conceitos, a gente vai gerenciar o estado dessa aplicação com o Redux. Então também para fazer requisições a gente vai utilizar o Redux Tank, então a gente vai passar por bastante coisa, bastante conceito. Aí você pega e me diz e fala assim, mas o to-do list é uma aplicação relativamente simples, mas olha aqui o que eu trouxe para mostrar para vocês, ó. Eu criei um GIST, que depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, de tudo que a gente vai construir, tá? Então aqui tem o passo a passo os requisitos para a gente construir esse projeto, mas aí você olha e fala assim, isso que diferente, isso aí tá com cara de processo seletivo, e é isso mesmo, aí que tá. Esse projeto que a gente vai criar, ele é um projeto de um processo seletivo de uma empresa bem conceituada, e não vou falar o nome dela porque não vem o caso, mas é um projeto relativamente simples, mas que eles aplicam para entender como que você constrói um projeto relativamente simples, como que você estrutura o projeto, como que você deixa o seu projeto de uma forma que ele pode ser escalável para depois ele ampliar. Então a gente vai aplicar aqui padrões de construção de projetos, de arquitetura de software, a gente vai ver aqui como que a gente vai criar, como que a gente vai estruturar esse projeto. Então tudo nessa série de vídeo que eu vou postar aqui para vocês, não vou fazer um vídeo longo de 1, 2 horas aí para vocês, eu vou fragmentar esse vídeo em partes para depois ficar fácil também de você precisar vir consultar de novo o material, você vai cirurgicamente ali no ponto que você precisa. Então te convido você a ficar comigo aí nessa playlist toda, e se você não quer perder nada, já aproveita, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa as notificações aí todas em dias, porque eu vou lançar um vídeo por dia desse projeto, tá? Para você estar acompanhando, e já aproveita, já compartilha com quem você acha que faça sentido aí tá vendo também. Como eu falei, vou deixar o GIST aqui, se você já quiser pegar esse GIST e já desenvolver de uma vez toda, depois só vir acompanhando no vídeo como que foi o meu desenvolvimento, é válido também. Então, te convido então, bora comigo no vídeo e bora codar? Vamos lá! Bom, então bora lá. Para a gente começar, vamos criar nosso repositório de trabalho, tá? Então eu vou vir aqui em Repositórios, vou clicar aqui em New. Vou escolher o meu nome de usuário aqui, né, que eu vou ser o responsável pelo repositório. Eu vou chamar esse repositório de desafio do Satu com Redux, tá? Então isso vai ser uma app, projeto de to-do list com Redux e React. Desafio do Satu com Redux e React. Vou deixar bem explícito o nome aqui, tá? Vou adicionar um README aqui no projeto. Vou falar que esse README aqui, então, ó, ele vai ser do Node. Opa, não foi? Cadê aqui? Node. Pronto. Eu vou adicionar uma licença aqui Meet nele. Aqui, por enquanto, é só isso. Vou criar o repositório. Beleza. Vou criar uma pastinha no meu computador, ó, com esse nome aqui em cima, bem explícito mesmo. Nova pasta. Tá aqui a nova pasta. Já vou abrir, puxá-la para o lado aqui, ó. Então tá aqui, ó, com o mesmo nome, só para ficar bem tranquilo. Outra coisa que eu vou fazer também, ó, eu vou vir aqui em Settings, e aqui em Branches, eu vou proteger a nossa branch principal contra acidentes, tá? O que é o acidente que eu estou falando? Você que está assistindo o vídeo, você pode baixar o projeto aí no seu computador e facilmente você poderia desenvolver na branch main e submeter esse código aí para a branch principal do projeto, não é isso que a gente quer. Eu quero proteger essa branch, tá? Se isso for acontecer, ele precisa passar para alguém aprovar. Esse alguém que vai aprovar sou eu, tá? Então eu vou adicionar uma regra aqui, ó, para branch main,
onde para fazer o merge, ó, antes de fazer o merge, ele tem que ter a aprovação de uma pessoa aqui, ó. No caso sou eu, tá? Vou criar aqui então, ó, branch criada, proteção da branch criada. Vou vir aqui agora nesse repositório que a gente acabou de criar. Vou copiar aqui então o endereço desse projeto para a gente estar adicionando ali, ó. Vou vir aqui na pasta, vou abrir um terminal aqui nele então. Deixa eu adicionar aqui, ó. Deixa eu dar aumentar um pouquinho o zoom aqui, para ficar mais fácil de vocês enxergarem aí. Vou dar um clear normal e vou dar um git clone. Não espaço, vou colar aquele endereço, só vou puxar a pastinha aqui de lado para vocês verem a mágica acontecer. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, ó, e vou dar um enter. Pronto, ele clonou e já criou a pastinha ali atrás para mim, tá? Então eu vou navegar nela, então, né, que é CD, aperto um tab aqui, como só tem aquela pastinha lá, ele já autocompleta para mim. Dou um enter aqui, pronto, estou dentro daquela pastinha. Vou fazer um clear aqui e um pwd só para ver, ó, bacanudo tá ali dentro da pastinha. Então, o que cabe a mim fazer neste momento é code ponto, porque eu quero trabalhar com o VS Code aqui para a gente ver tudo acontecendo, tá? Vou fechar essa pastinha aqui de trás que eu não preciso mais dela, então vou fechar esse terminal, vou puxar isso daqui para uma área de trabalho nova aqui e tá lá. Vou dar um zoom aqui para ficar um pouquinho maior, para ficar bem visível aí no vídeo para vocês. Então beleza, estamos aí com o projeto criado, tá? Projeto criado não, a gente está com o repositório criado. Então o que a gente precisa fazer aqui agora? A gente precisa, de fato, criar o projeto, tá? Mas para a gente criar o projeto, a gente vai utilizar um carinha que se chama Vite, tá? É esse cara aqui, ó, Vite, tá? Ele serve para a gente estar criando boilerplates de projetos, tá? Então a gente vai utilizar ele para estar criando. Se você não tem ele aí instalado na sua máquina, npm vite, você pode entrar aqui no site do npm e você vai ver qual comando que você pode estar utilizando para instalar ele na sua aplicação, aí no seu computador, tá? É bem tranquilo, bem simples assim. No meu caso, como eu já tenho ele instalado, eu vou simplesmente rodar npm create vite latest, que é para criar para a última versão. E aqui, ó, eu vou colocar um nome aqui, ó, até sugeriu ele para mim, o Xablau. Porque o que ele vai fazer nesse momento, ó? Eu vou criar um projeto com Vite e dentro desse repositório que eu tô aqui, ó, dentro dessa pasta do projeto, ele vai criar uma pasta que se chama Xablau e dentro dela ele vai criar o projeto do React. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu clonei esse repositório, ele já veio para mim um readme e ele já veio um git ignore. E eu não quero sobrescrever ele, eu não quero ter dois ali no caso, né? Então eu vou criar uma pastinha e depois a gente organiza e limpa isso daí para tudo acontecer, tá? Então vou criar aqui, ó, vou dar um enter. Aí ele vai perguntar para mim aqui então, ó, qual projeto, qual tecnologia, né? Qual framework que eu quero utilizar. Como eu falei para vocês, o Vite dá para criar para vários, né? Vanilla, Vue, React, Preact, Svelte e aí por diante. Mas eu quero utilizar o React aqui, tá? E aqui ele vai perguntar, ó, como que vai ser esse projeto? Vai utilizar o TypeScript? Vai utilizar o TypeScript com SWC, JavaScript puro? No nosso caso, a gente quer criar com TypeScript. Tá, Saturnino, mas o que é esse SWC aí? O SWC ele é um transpilador. Por que é um transpilador? Porque o seu navegador ele interpreta o JavaScript para exibir as suas páginas, para exibir as suas aplicações, tá? E como a gente está criando em TypeScript, então a gente precisa de um transpilador para transformar o nosso TypeScript em JavaScript para o navegador conseguir executar e para o pessoal usuário conseguir ver a aplicação no computador, beleza? Então vou dar um Enter aqui, ó. E aconteceu exatamente o que eu disse para vocês que iria acontecer. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho agora. Ó, ele criou uma pastinha ali para mim, ó, com o nome de Xablau, tá? Deixa eu fechar isso daqui, ó. E dentro dessa pasta ele tem um projeto. Ó, se eu fechar aqui, ó, tem os 3 arquivos do repositório que eu tinha, mais agora a pasta Xablau, tá? E por que eu fiz isso, ó?
Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Eu vou abrir o README aqui. Ó. Esse é o README que a gente tem, que criou lá com o repositório do GitHub. E esse aqui, ó, tem um outro README aqui, ó, que é o que o Vite cria, tá? Que no caso, para mim, não é interessante esse aqui, então eu vou excluir ele daqui, tá? O que interessa para a gente aqui, ó, é o git ignore, ó. Se eu olhar o git ignore que veio do GitHub, lembra que a gente utilizou um template lá do Node para criar o git ignore? Então tá aqui, ó. Então ele já traz bastante coisa aqui do que ele vai ignorar do projeto, mas ele traz baseado em Node. E aqui do Vite, ó, eu vou abrir ele aqui um do lado do outro, ó. Do Vite é o da direita e o do GitHub é o da esquerda, tá vendo? Ó, então o do Vite, ó, ele criou algumas coisas em específicos que ele precisa, que a gente acaba ignorando para quando a gente der o push não subir para o GitHub. E algumas coisas vocês vão ver que ele já tem, ó, por exemplo, ó, essa configuração aqui de cima, essas 7 linhas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, ele já tem ali do lado, então isso não é importante para mim. Essa pasta Node Modules ele já tem também, mas como que eu sei? Se eu copiar o texto aqui e pesquisar no lado da esquerda, ó, ele já tem aqui para mim também. Assim como a pasta dist, ele também já tem, tá? Só que aqui, a partir daqui de baixo, ele já não tem algumas coisas, ó. Se eu pesquisar essa daqui, ó lá, ele não tem. Esse ponto local aqui, ó, para variáveis de ambiente, ele também não tem, que são coisas específicas do Vite, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou copiar da terceira linha para baixo aqui, ó. Eu vou criar um novo segmento aqui, ó. Eu vou chamar ele de Vite, tá? Só vou colar aqui essas duas coisas para ele ignorar também. E aqui, ó, ele também gerou para mim, ó, isso também não tem no do Node, ó, se eu pesquisar aqui, ó, ele não existe aqui do lado. Isso aqui são coisas de configuração do VS Code, por exemplo. Se eu criar uma pastinha de VS Code para configuração minha do meu projeto, só para mim na minha máquina, então eu quero ignorar ela também, quero ignorar algumas extensões e tal. Então o que eu faço? Eu vou copiar isso aqui para cá também, ó. Vou vir aqui do meu lado esquerdo e vou colar isso para cá também. Vou fechar aqui o do lado direito, que foi o que o Vite criou. Vou salvar esse do lado esquerdo, que foi o que o Node criou, que tem muito mais configurações aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou excluir o git ignore do Vite. Vou remover ele daqui. E agora eu vou pegar tudo que eu tenho dentro da pasta Xablau e vou passar ele para a raiz do meu projeto. Então eu seleciono tudo, com exceção da pasta ali, ó. Eu clico e arrasto e trago para cá. Então beleza, ó. Veio tudo para cá. Se eu olhar a minha pastinha Xablau, ela está vazia. Se ela está vazia, eu posso simplesmente vir aqui, ó, e excluir ela do projeto também, tá? E aí beleza, a gente já tem o projeto configurado aqui inicialmente. E se eu tentar rodar ele aqui, olha o que vai acontecer, ó. Eu vou utilizar o yarn, tá, pessoal? Então eu vou colocar aqui, ó, yarn dev. Como que eu sei que é yarn dev que eu devo rodar aqui, ó? Toda vez que você tiver alguma dúvida dos comandos que o seu projeto aceita, você vem aqui, ó, no package JSON. No seu package JSON, deixa eu puxar isso aqui para cá. Aqui, ó, no seu package JSON, ó, ele tem um bloco de código aqui, ó, que é scripts, tá vendo? E ele tem um dev aqui, ó, que é para eu executar o Vite, ele tem um build, que é para eu buildar a aplicação, para eu ver o lint e assim por diante. Ele tem algumas coisas aqui, tá? Então, já que ele tem um script de dev, eu posso vir aqui rodar um yarn dev, ou se você estiver utilizando o npm, a npm run dev também. Os dois funcionam da mesma forma, tá? Vou utilizar o yarn aqui, yarn dev, e a hora que eu tentar rodar o projeto, ele não vai rodar. Ele vai dar alguns erros aqui para mim, tá? Mas por que ele vai dar esse monte de erro aqui para mim? Porque quando a gente cria um projeto com o Vite, ele só cria a estrutura base do seu projeto, os arquivos teoricamente importantes ali para o projeto, tá? Do boilerplate. E ele não faz as instalações de dependências, tá? Então eu vou dar um clear aqui e vou rodar justamente isso, ó, um yarn no meu caso, tá? Mas se você estiver utilizando o npm, é um npm install. Se eu rodar um npm install, ele vai instalar as dependências. Mas que dependências são essas, Saturnino? Me diga aí.
são essas aqui, ó. Se a gente dá uma olhada aqui no projeto, ó, na linha 12, 13, 14, 15, ó, ele está falando que ele vai instalar o React na versão 18, o React DOM na versão 18 também, e mais algumas coisas aqui embaixo, ó. Tá vendo? Tudo isso daqui ele precisa instalar para o projeto funcionar. Então a gente faz isso instalando dependências. No meu caso, eu vou rodar o Yarn aqui, ele vai rodar e vai instalar os pacotes aqui. Vamos aguardar um pouquinho, que é bem rapidinho também. Vou acelerar o vídeo aqui. Beleza, ó, ele tentou fazer a instalação aqui, ó, só que ele deu um errinho aqui, ó, falando que ele esperava que a versão minha do Node na minha máquina nesse momento, ó, fosse, ela esperava que fosse a 16 ou a 18. E o que acontece aqui, ó? Se eu rodar no aqui, ó, Node-V no meu projeto, ó, ele está com a versão 14, tá? E eu tenho um gerenciador de versões do Node aqui instalado no meu computador que se chama NVM, que ele é o Node Version Manager, né? É o gerenciamento de versões do Node aqui. Eu posso vir aqui nele, ó, rodar um NVM use 18, tá? Ele pega a minha versão do Node agora, ele troca de 14 para 18, tá? Então, vou rodar aqui agora um Node-V. Ó, agora eu estou na versão 18, então não é para ele dar erro. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também qual é o NVM que eu estou utilizando para você ver como que instala aí também. Mas é bem tranquilo também, é só você dar uma googada aí que você já vai encontrar. Então vou rodar o comando yarn aqui de novo, dar um enter e vamos aguardar a instalação aqui agora. Beleza, instalou aqui para mim agora as dependências de pacote. Como que eu sei que ele instalou? Ele cria essa pastinha Node Módulos aqui para mim, ó, que tem tudo que ele precisou instalar para o projeto funcionar. E olha quanta coisa ele instalou aqui, ó, tá vendo? Tem bastante coisa aqui, tá? Não se preocupe com essa pastinha, porque ela está no gitignore, por isso que ele tem esse arquivo gitignore. Quando você for submeter esse código para o seu GitHub, essa pasta não sobe, tá? Ela é só local no seu computador. Então, beleza. Então, agora que eu já tenho os pacotes instalados, eu vou rodar, então, ó, yarn dev. Vamos ver o que vai acontecer? Beleza. Teoricamente ele rodou o projeto, só que a gente já está acostumados e acostumadas aí quando a gente roda um projeto do React, ele já abre o navegador para a gente automático. E quando a gente começa a configurar o Vite, isso não acontece, tá? Porque ó, no meu comando do Vite, ó, eu vou inclusive acessar aqui para vocês verem que ele rodou. Ó, eu vou segurar o Ctrl apertado, vou clicar aqui em cima de localhost. Ó. Ele vai abrir uma janelinha para mim, ó, que aí sim eu tenho o Vite rodando. Eu vou colocar ele numa outra área de trabalho aqui, ó, para ficar mais fácil da gente ver. Ó. Então eu tenho o Vite rodando aqui no projeto, tá? Só que eu queria que ele abrisse direto no computador, tá? Eu não queria que eu tenha que ficar clicando assim, ó. E a gente vai instalar isso daí, vai configurar isso daí para isso acontecer. Ó. Vou dar um Ctrl C para parar o projeto. E aqui no Vite, no dev, eu posso colocar algumas flags aqui para ele, ó. Aqui, quando eu quero que ele abra automático no navegador, eu coloco "-open". E olha o que vai acontecer aqui agora. Ó. Se eu rodar o mesmo comando, ó, yarn dev, ele vai startar o projeto, ó, e já vai abrir o navegador para mim já com a aplicação. Tá? Vou atualizar aqui. Ó. Vocês vão ver que ela já está rodando. Tá? Outra coisa que eu gosto de fazer bastante aqui, ó, além dessa flag "-open", eu gosto de passar uma outra aqui também, ó, que é o "-host". Tá? Isso é muito legal. Quer ver? Ó, dá uma olhadinha o que acontece agora. Ó. Eu vou rodar o yarn dev novamente. Ele vai rodar. Normalmente ele abriu a aplicação aqui para mim. Só que agora, olha que legal que ele apareceu ali para mim no console também. Ó. Ele apareceu um endereço de IP ali. E é isso aí mesmo. Deixa eu pegar o meu celular aqui. Eu vou acessar aquele endereço de IP e olha o que aparece no meu celular. Olha que legal. Ó. Vou digitar aqui. Ó. 192.168.200.100.2.5173. Vou acessar. E olha o que ele abre no meu celular. Acho que está dando para vocês verem aí, né? Ele abre o Vite, ele abre a aplicação também no celular. Então você consegue ir desenvolvendo em paralelo e consegue estar visualizando no celular como que a sua aplicação está ficando também, tá? Então você consegue ir vendo em paralelo aí os dois e já ir fazendo o desenvolvimento aqui na versão mobile também, tá? Existe até um termo que se chama mobile first, né? Que você desenvolve primeiro para mobile, depois para desktop, aplicação desktop, né? Então é isso. Então beleza.
Então aqui, ó, a gente já tem a nossa aplicação configurada, a gente já tem tudo teoricamente pronto aqui. E eu quero mostrar para vocês também como que a gente trabalha com commit semântico para a gente encerrar esse vídeo aqui de configuração do projeto, tá? O primeiro build dele. Tem uma ferramenta que eu gosto muito de utilizar, que ela se chama Commitzen. Commitzen, tá? É essa daqui, ó. Você vai ter que instalar ela aí na sua máquina também, ó. O comandinho tá aqui do lado para você instalar. Mas o que que esse Commitzen faz aqui, ó? O comando tá aqui embaixo, ó. Ele é para a gente criar padrões de commit semântico, que é muito importante no dia a dia de mercado de trabalho. É quando você vai fazer o commit da mensagem da sua aplicação sobre o que você está fazendo no seu projeto. Então é muito comum isso, tá? Então essa ferramenta do Commitzen, ela faz isso. E olha que legal que é isso no projeto, tá? Eu vou dar um clear aqui, ó. Como eu falei, eu já tenho ela instalada na minha máquina, tá? Então, depois que vocês fizerem a instalação, é só vocês rodarem esse comandinho aqui, ó. Commitzen, tá? Eu vou deixar, inclusive, o comandinho na descrição do vídeo aí também para vocês rodarem. E quando você roda esse comando aqui, ó, você prepara a sua aplicação para commits semânticos, para ela funcionar de uma forma que ele fique padronizado, os commits aí. E quando você roda esse comando, ó, ele cria aqui, ó, uma parte de configuração, ó, e coloca esse trecho de código aqui, esse bloco de código, ó, do Commitzen aqui. E quando você faz isso, olha que legal agora que dá para você fazer. Ó. Eu vou dar um git add ponto aqui, né, adicionar os meus arquivos na área de stage do projeto. E agora eu rodo, ó, git cz, tá? E dou um enter. E olha o que vai acontecer aqui para mim agora, ó. Vou até subir aqui, ó. Ele vai perguntar, ele já trabalha, já vem no padrão também do Flow, né, do Git Flow, para você movimentar o seu projeto. A gente vai falar disso mais para frente nos próximos vídeos. Mas, ó, por exemplo, ó, a new feature, quando eu vou corrigir um bug, um fix, quando eu mexo com alguma coisa, com documentação dentro do meu projeto, eu escolho docs, quando eu faço estilização, refatoração e assim por diante, tá? No nosso caso aqui, ó, eu vou colocar que foi uma nova arquivo de configuração, vai, eu vou colocar aqui, porque a gente configurou bastante coisa. Eu vou deixar como build aqui mesmo, tá? Não, build não, vai, eu vou deixar como fit, aqui, ó, que a gente criou algo novo no projeto, tá? E aqui, ó, ele pergunta qual é o escopo do commit que a gente está fazendo. No caso aqui, ó, eu vou colocar justamente isso, ó, configuração, tá? E vou dar um enter. Aí ele está perguntando assim, ó, ele está falando assim para mim, ó, coloque agora uma descrição desse commit que você está fazendo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, configuração inicial do projeto, tá? Vou dar um enter aqui, ó. Aí agora ele fala para mim, ó, se eu quero colocar uma descrição maior sobre o que eu estou fazendo aqui, tá? Eu vou colocar para a gente ver como vai ficar isso depois, ó. Criando a configuração inicial do projeto e também configurando o Commitzen, tá? E vou dar um enter aqui, ó. Aí ele vai perguntar assim, ó, isso afeta alguma breaking change? Ou seja, é uma alteração muito drástica no teu projeto? Você alterou muita coisa no seu projeto? Ou pode ter algum... se alguém está utilizando... Enfim, deixa eu ver se eu consigo explicar melhor. Por exemplo, assim, ó, o que é a breaking change? Por exemplo, se você tem uma mudança drástica no seu projeto que vale a pena comentar aqui. Nesse caso a gente não tem, né? Porque é só o início do projeto. Então eu vou colocar como não aqui, ó. E ele está falando, ó, esse commit que eu estou fazendo, ele é referente a alguma issue. Issue, quando você vê no GitHub lá, quando tem alguma issue aberta de correção de bug, se alguma coisa que precisa ser feita no projeto, ele tem algum número lá, tá? Então aqui, se for sim, você coloca sim, coloca esse número. Então você consegue identificar qual é essa issue, tá? No nosso caso também não. Aí beleza, aqui ele vai pedir uma senha, que é a minha senha para tá fazendo o commit aqui. E pronto, ele commitou. Se eu rodar agora um clear, e agora, ó que legal, ó. Se eu colocar git log para ver sobre os meus commits aqui, ó. Olha o que ele aparece aqui para mim, ó. Né? Os dados do meu commit, olha a diferença de um para o outro. Aqui ele mostra que é uma fit, né, de feature, de configuração,
e ele tem a configuração inicial do projeto e aquela mensagem maior aqui sobre o que a gente está fazendo no projeto, tá? E por que isso é interessante? Porque assim, na vida real, no mercado de trabalho, se você precisa saber especificamente quando tal coisa foi feita no projeto, ou você precisa reconstituir o que foi feito ali, você consegue navegar, por exemplo, eu estou na feature de configuração, então está ali. Mas eu poderia estar numa feature de página de login, então eu sei que é tudo referente à minha página de login. E assim por diante, tá? No projeto. E agora, então, eu vou simplesmente dar um git push aqui no repositório para a gente subir esse primeiro código e instalar, subimos isso para o repositório. Vamos dar uma olhadinha aqui. Desafio do Satur, vou atualizar aqui e instalar todo esse código que a gente fez inicialmente aqui, beleza? Por que eu consegui fazer na main? Se a gente protegeu lá, porque eu sou o dono do repositório, então eu consigo fazer commits diretamente, eu consigo fazer o push diretamente na branch main. No seu caso, se você tentar fazer, você não vai conseguir, tá? Vai estar bloqueado para isso, tá? Então era isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, tá? Acho que ele ainda ficou um pouquinho longo ainda, mas eu acho que era fundamental esse primeiro passo a passo aqui. E no próximo vídeo a gente já vai vir configurando aqui ESLint, a gente vai vir configurando alguns padrões de projeto, já deixando a estrutura dele um pouquinho mais robusta para a gente já começar mão na massa no código, beleza? Então é isso aí, espero que tenha gostado. Curta aqui, compartilha, comenta aqui embaixo o que você achou. Estou indo muito rápido, muito devagar, o que você está achando da forma que eu estou explicando aqui para você. Já pega esse vídeo e compartilha com alguém para estar acompanhando com você essa playlist. Lembrando você que todos os links que eu utilizei vão estar aqui no comentário do vídeo, tá? Então é isso aí, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.